Olá pessoal, vamos continuar aí a nossa série de gravação, de explicação sobre as funções que eu posso usar no Google ou no próprio Excel. Vimos aí uma sequência de função matemática, é só você olhar os vídeos anteriores. E agora a gente vai entrar numa classe chamada de funções lógicas. E a função lógica mais usada é a função chamada C, SE, C. Tá? É uma função muito versátil. Ela dá poder de capacidade para o Google, para o Excel, para ele analisar uma situação. Dependendo do resultado dessa situação, ele pode tomar um caminho ou tomar outro caminho. Então você pega uma planilha simples, tá? Onde você tem uma soma, você tem uma subtração, você tem uma divisão, você tem não sei o quê, e você pode, né, incrementar ela. De repente você pode fazer com que ele tome certas decisões em cima de algum parâmetro, né? Então é chamado de lógica porque você tem que pensar um pouquinho sobre a lógica de funcionamento. Então muita gente às vezes não gosta ou não sabe usar a função C porque fica meio perdida nessa tal lógica, né? Mas é uma linha de raciocínio, gente. É nada muito complicado, tá? Você vai analisar o que uma situação e dependendo do resultado da situação, ele vai fazer a tarefa um, dependendo do resultado da situação, ele vai fazer a tarefa 2. Vamos pegar ali o meu exemplo. Lembrando que todo esse material está lá na sala de aula, em material de apoio, onde eu tenho a explicação da função C, como usar a função C e vários exemplos, tá, prontos, com respostas, para você treinar, porque cada caso é um caso, né? E se você não souber treinar, realmente você não vai conseguir pegar aí a experiência, né, de analisar da tal lógica que eles falam. Então vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui em cima, tá? Por exemplo, aqui se eu quisesse somar, né, o A1 com o A2, é simples, ó. Igual A1 mais A2. Eu já sei que a resposta vai dar 30, porque 20 mais 10 dá 30. E se você quiser subtrair? Ué, é só você pegar e fazer uma subtração. Por exemplo, A2 menos A1 dá 10. Qualquer mudança que eu fizer aqui, né, automaticamente ele atualiza o nosso resultado, né? Mas veja que eu tive que apagar, né, a função antiga e colocar uma nova. Então, numa planilha, às vezes, você está criando essa planilha para alguém e você não sabe se esse alguém tem esse conhecimento de trocar a fórmula se for necessário. Ou, dependendo da situação, a gente tem que somar, dependendo da situação, a gente tem que subtrair, dependendo da situação, a gente tem que usar o juro tal, dependendo da situação, tem que dar um aumento tal. E às vezes, né, a pessoa que está mexendo, ela não sabe trocar essa forma, né? E às vezes não é nem função dela também saber isso aí, né? É você que está criando a planilha, você tem que deixar ela pronta para que der o que der e vier, né? O que ela precisar fazer, você tem que deixar a planilha pronta para atender o que ela precisa. Então, esse lance de ir lá, apagar a fórmula, alterar o número, não, não. Eu tenho que tentar deixar o negócio pronto automático, tá? Então, olhando aqui, né? Vamos bolar um esquema aqui. Aqui em B1, eu vou fazer o seguinte. Se B1 for igual a 2, a 1, né, se o cara digitar 1, ele vai somar aqui embaixo. E se o cara digitar 2, ele vai subtrair. A lógica que eu pensei agora.
Já que você quer fazer uma coisa automática, a única coisa que o usuário vai precisar fazer é alterar aqui. Eu coloquei 1 e 2, gente, mas podia ser letra A, letra B, né? Depois a gente faz com letra. Vou fazer com o número primeiro, porque é mais fácil a lógica ali de entendimento, tá? Então, essa é a lógica que eu pensei. Você pode pensar, de repente, uma outra lógica. Então, é aqui que talvez a pessoa tenha uma dificuldade, né? Em bolar a lógica, que é o que difere de um para o outro. Tem gente que pensa de um jeito, faz de uma lógica. Na, nas nossas atividades, ou nos nossos exemplos, nos nossos exercícios, eu vou pedir, olha, eu quero que aconteça isso, isso, isso. Agora, que lógica que você vai usar ali, fique à vontade, tá? Então, vamos treinar, tá? Porque cada caso é um caso e às vezes a pessoa faz uma vez, deu certo, copia o meu, aí de repente muda o exercício, a pessoa já fica perdida, tá? Mas é treino, tá? Se você treinar. Então, eu vou colocar aqui as duas fórmulas juntas, né? Eu vou mandar ele somar ou subtrair, dependendo do que tiver em B1. Então, função C, abro parênteses. Ah lá, são três coisas que eu tenho que colocar. Tá? Então, ninguém precisa decorar, né? Você tem que ler ali a ajuda dele, interpretar aquela ajuda para você saber, né? Qual é a sequência, o que que eu tenho que digitar primeiro, o que que eu tenho que digitar depois. Ele é separado por ponto e vírgula. Então, ele sempre dá essa ajuda, né? A gente tem que observar e tentar, né? Se de repente não lembrar, né? Você, pelo menos pela ajuda ali, tentar resolver. Se vier na setinha, ele dá uma ajuda maior, né? Aí você tenta ver ali o exemplo dele e adapta. A gente já falou isso numa outra aula, né? Essas ajudas ajudam e muito, né? Quem está acostumado, obviamente, no dia a dia, usa isso pra caramba, já sabe de cor, aí nem vai olhar isso aí, né? Mas para quem está começando, eu entendo que às vezes a gente fica meio perdido, né? Do que escrever ali. Bom, então vamos lá. O que que eu tenho que colocar dentro da função C? A função C ela é dividida em três partes, separadas por ponto e vírgula. Então começa aí um erro que eu vejo. Ah, meu não está funcionando. Eu vou lá ver, faltou ponto e vírgula. Não vai funcionar, né? O cara troca a posição, né? Ali tem uma sequência. Eu tenho que seguir aquela sequência. Eu tenho que interpretar o que está escrito. Por exemplo, o que que é expressão lógica? Expressão lógica é o que você quer que ele analise, que o próprio Google, o próprio Excel vai lá e verifique. Então, eu acabei de falar que a minha verificação é B1. Se B1 for igual a 1, faça a soma. Se B1 for igual a 2, faça a subtração. Aí é lógica que você vê aí o que você quer, né, fazer. Então, por exemplo, eu aqui, né? Então vamos lá. Então, se B1 for igual a 1, ponto e vírgula. Então tá lá, já botei a minha expressão, é a primeira coisa. Ele vai lá em B1 e vai ver. E essa expressão, ela vai retornar verdadeiro ou falso. Ele vai lá e olha, é verdade? É, então é verdadeiro. É verdade? Não, é falso. Então, né, aquilo lá não é verdadeiro, então é falso. Então o que B1 vai fazer é me dar um resultado verdadeiro ou falso. Se o resultado for verdadeiro, eu vou mandar o Excel fazer o que está na segunda parte. Ah, valor se verdadeiro. Eu vou colocar aqui o que eu quero que ele faça se o teste é verdadeiro. Vamos supor que fosse um que tivesse lá. O que tinha que acontecer? Tinha que somar. Porque daí ia ficar verdadeiro. E pela minha lógica, eu quero que ele faça a soma. Então eu vou vir aqui, ó. A 1 mais a 2. Tá aí. Fiz a primeira parte, que é a expressão, e fiz a segunda parte, que é o que eu quero que ele faça, se o teste é verdadeiro. Acabou o exercício? Não, falta a terceira parte, né? Porque eu falei da terceira, são três coisas, não tem como. Tem gente que às vezes esquece uma. Não, vai dar pau, tá?
A terceira parte é o que eu quero que ele faça se o teste é falso. Excel, B1 é 1. Ele vai lá e olha. Não, B1 não é 1. Então o resultado deu falso, porque ele foi lá, né, viu que não é 1. Então a expressão ficou falsa. Se a expressão ficou falsa, o que, que o Excel vai fazer quando a expressão é falsa? Ele vai fazer o que está no final, o que está escrito na terceira parte. E o que que eu quero que ocorra se a expressão for falsa? Eu quero que ele subtraia. Então, eu vou vir aqui a 2 menos a 1. Fecha parênteses. Então, tá aí, ó. Três coisas: expressão, que eu quero que ele faça essa expressão verdadeira, que eu quero que ele faça essa expressão é falso. Separados por ponto e vírgula. Então, veja que eu coloquei duas fórmulas de uma vez só. Só que o Google, o Excel, vai analisar B1. Dependendo do caso, ele vai somar, dependendo do caso, ele vai subtrair. Vou dar Enter aqui. O que, que vai acontecer do jeito que está no meu exemplo? No meu exemplo está 2. B1 é 1? Não, B1 não é 1. B1 é 2. Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer a subtração. Porque B1 igual a 1 vai dar falso. E falso ele vai fazer a terceira parte. E a terceira parte é a subtração. Então ele vai fazer 20 menos 10, a resposta vai ser 10. Então se eu der Enter aqui, vai ter que dar 10. Vamos lá, deu 10. Agora, se eu vier e colocar 1, ele vai olhar. B1 é 1? É. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai somar. 20 mais 10, 30. Ah, não, 30. Então, se eu botar 2, ele subtrai. Se eu botar 1, ele soma. Então, você está vendo que eu tenho uma função, uma expressão, em que, dependendo do caso, ele vai somar, dependendo do caso, ele vai subtrair. Tá? Então, é assim que faz a função, a função C. Tá? Eu botei 1 ou 2, então é B1 igual a 1, né? Aqui tem uma falha, tá? Uma falha na minha lógica, podemos dizer. Não sei se vocês perceberam. Funcionou? Tá fazendo o que eu queria? O que, que tinha que acontecer? 1 soma, 2 falso. Tá aí, ó. 1 soma, 2 subtrai. Desculpa. 1 soma, 2 subtrai. 1 somou, 2 subtraiu. Tá certo. Não, tá, ué. O exercício falou, né? 1 soma, 2 subtrai. 1 soma, 2 subtrai. Agora, tem um erro de lógica, que eu já não sei se alguém olhou. E se eu colocar 0, o que, que vai acontecer? Ó, se eu botar 1, ele vai somar. E se eu botar 0, olha lá o que acontece. Subtraiu. E se eu botar 5, subtraiu. Se eu botar 3, subtraiu. Se eu botar 2, subtraiu. Se eu botar 1, não soma. Então, a lógica aqui, quer dizer, ele funcionou? Funcionou, mas não está tão completo porque, né? Nossa, mas e aí? Não tem jeito? Tem. Tem que incrementar um pouquinho essa lógica. Obviamente é mais complicado, né? Com isso eu amarro não, o meu problema. Só vai aceitar se for 1 ou 2. Se o cara digitar 0, 3, 4, 5, ele vai falar que não tem, ou não, né? Opção inválida, sei lá. Mas aí é mais complexo, né? Então, acho que num primeiro patamar, vamos tentar resolver, né, de maneira mais simples aí a função C, e com o passar das aulas, o passar dos exemplos, você vai aprimorando esse seu conhecimento, tá bom? E se eu colocasse letra? Se eu colocasse letra, então, olha lá, ele vai subtrair. Ele só vai somar se for 1. Se não for, ele vai subtrair. Se eu quisesse comparar a letra, no lugar do 1, eu colocaria a letra. Olha lá. Só que tem que estar entre aspas, porque é um símbolo. O símbolo tem que estar entre aspas.
A aspas está do lado da tecla número 1, né? Para você não errar. E cuidado, maiúsculo e minúsculo ele diferencia, tá? Então, se eu dar Enter aqui, ó. Olha lá. Subtraiu. Desculpa, somou. E se eu colocar B? Subtrai. Olha lá. Então, em vez de usar 1 e o 2, só que tá o mesmo erro. Se eu botar C, subtrai. Né? Ele só vai somar quando é A. Quando for diferente de A, ele vai subtrair. Então, eu posso até trabalhar com letras na hora de testar. Né? Mas aí tem que estar entre aspas. Tá bom? E para finalizar, tá? Para finalizar, eu posso fazer assim. Mando ele testar. Vou até mandar ele testar com o número. Só que em vez de somar, eu quero que ele escreva a palavra soma. Beleza? Olha lá. Soma. E se não for, subtração. Opa. Repara que eu estou botando aspas, tá? Porque são símbolos. Toda vez que for letra e símbolo, tem que estar entre aspas, senão ele não entende. Então, olha como é que ficou a minha lógica agora, tá? Em vez dele executar uma soma, eu quero que ele escreva, né, algo. Então, eu mandei ele escrever a palavra soma, se for um. E se não for um, vai escrever sub, de subtração. O que tiver entre aspas, você coloca a frase que você quiser, minúsculo, maiúsculo, acento, espaço, símbolo, entre aspas. Entre aspas, você tem liberdade completa aí, tá? Então, no meu caso, olha lá, está escrevendo sub porque eu escrevi A. Se eu colocar 5, ele vai continuar com sub. Só quando for um que ele vai escrever soma. Então, então veja que o teste meu eu posso testar com letra ou com número. Só que quando é letra tem que estar entre aspas. Eu falei letra, mas pode ser uma palavra. O que eu quero que ele faça? Pode ser uma fórmula, pode ser uma frase, pode ser um número. Quero que apareça um número. O que eu botar aqui, ele vai fazer, tá? Só que quando é letra, tem que estar entre aspas. E o que eu botar aqui no final, ele vai fazer também. Né? Pode ser uma fórmula, pode ser um número, pode ser uma frase. No caso ali, se for frase, tem que estar entre aspas. Ele vai fazer o que está aqui no meio, se isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, faça o que está no meio e acabou a história. Se isso é falso, faz o que está por último. Toda vez que isso é falso, faz o que está por último. Ok? Então, gente, a gente chama, né, de expressão lógica, porque existe todo esse esquema que você tem que ver qual é o teste que ele vai fazer, se é um teste com números, se é um teste com letra, se o teste é verdadeiro, o que, que ele tem que fazer, ele vai fazer uma fórmula, ele vai escrever um número, ele vai escrever uma palavra. Se você voltar aqui no meu exemplo, a gente encerrar a nossa explicação, olha lá como é que está aqui o meu exemplo que tá lá no material de apoio. Né? Então, se A1 maior que 7, então esse é o teste. Lá no meu exemplo fiz igual. Aqui pode ser maior, pode ser menor, pode ser igual, maior igual, menor igual, diferente. Esses são os operadores que eu posso usar aqui no teste. Então, se o teste é verdadeiro, se a nota do aluno for maior que 7, escreva aprovado e morreu a história. Agora, se não for, o que, que não é? Se não é maior, é menor. O cara tirou 6, o cara tirou 5, o cara tirou 4, vai escrever reprovado. Então, nesse caso aqui, é um boletim, onde tem que escrever aprovado ou reprovado. Então, veja aqui, a maneira de escrever é a mesma. 3 partes, separados por ponto e vírgula. Na primeira parte é o teste. Esse teste tem a ver com o que o cara quer que você faça, né? Que ele verifique. Nesse exemplo, é uma verificação de nota. Então, A1 deve ser uma nota.
Tá? E dependendo se a nota for boa, então o teste é verdadeiro, a nota é boa, o que, que o Excel vai fazer? Vai escrever o que tiver no meio aqui. Ele vai fazer o que está no meio. Nesse caso, ele está mandando escrever. Mas podia ser uma fórmula, podia ser uma função soma, podia ser o que você quisesse. Agora, se o teste deu falso, faça o que está no final. E o final está mandando escrever reprovado. Entre aspas, porque é uma palavra, uma frase, né? Mas poderia ser uma fórmula, poderia ser um número, né? Aí não precisa de aspas mais. Tá bom? Então tá aí. Tem vários exemplos, tá? Tem vários exemplos aqui, ó. Exemplo 1 tá lá na sala de aula. Eu vou estar fazendo esses exemplos depois. Assim que eu fizer gravar um vídeo explicando, eu coloco lá na sala de aula. Pessoal, valeu, muito obrigado e mãos à obra. Tem que treinar.